E aí, pessoal, Deus abençoe a todos. Pessoal, estamos aí tentando ajeitar as coisas devagarinho, né? Para muitos acham que a gente tem que fazer as coisas como se a gente estivesse fritando um pastel. Pensar assim de achar que a gente estalou o dedo, ou então igual o pastel, né? Que a gente joga no óleo. Esses dias aí teve até uns amigos aí do canal. Compartilhei aí que eu fiz uns bolinhos de queijo e coxinha. Aprendi uma receita nova aí, né? Com massa de pão de forma fica bom demais. E minha filha mesmo é viciada em coxinha e bolinho de queijo. E eu fiz, né? Fritar e sumir. Fica bom demais. Então você frita rápido, coisa que você joga no óleo ali, fritou, já tá pronto, né? Aí muita gente fica com aquela cobrança, pô, você tá um mês mexendo na caminhonete e a caminhonete tá, né, não tá rodando ainda. O que eu falo, né, adaptação, uns chamam, né, tá aí falando em gambiarra, achando que eu vou me ofender com isso, porque adaptação costuma ser chamado de gambiarra também, né? Então o que que acontece, né? Aí eu pensei, né? Uma coisa que agora que de ontem para hoje eu venho fazendo uns cálculos. Não vai ser definitivo porque vai ser mais para movimentar, né? Movimentar, deixar rodando. Se eu precisar, eu pensei, né? Em guincho, o que eu for pagar de guincho para poder tentar colocar o ônibus na posição que eu quero. Eu falo para vocês, eu tô longe da Gita Bruta Guinchos, né? Que é o Jorjão e o Elcio, né? Um abração aí pro Jorjão, pro Elcio, né? Um abração aí, meus queridos. Deus abençoe vocês aí. E eu sei que com eles não tem tempo ruim. Se eu falasse, se eles estivessem por aqui, falasse, ó Jorjão, ó Elcio, estava aí, jogar o ônibus aí pra dentro da garagem aí. Eu sei que eles iriam fazer um preço legal, que eles conseguem fazer um precinho bom. Tem conversa, né? Não é igual aqueles guincheiros que... Não tô falando, não é querendo falar mal de guincheiro, né? A gente sabe o gasto que é de diesel, gasto de manutenção. Mas tem uns que não tem conversa, né? Não tem conversa. Você chega, ele dá o preço dele, você dá uma chorada, o cara já acha ruim. Só de você dar às vezes uma chorada ali no preço, né? Ele já começa, né? Já se ofende. Já acha que aquilo ali é uma ofensa, né? Já acha que ali é uma ofensa, né? Então, eu tava decidindo. Então é o que eu disse, né? Tô decidindo aqui. Muita gente vai falar, ah, você vai perder o tempo de fazer adaptação para isso, adaptação para aquilo. Não, na verdade, já quero colocar o câmbio do ônibus na posição, né? Vou fazer a medição para colocar o câmbio na posição do motor original, do motor dele, né? O 355/5. Aí eu vou colocar o câmbio e vou colocar, tô pensando aqui entre o motor da caminhonete, provisoriamente, só para poder movimentar o ônibus, né? Porque igual eu falei, o projeto do ônibus é uma coisa daqui pro fim do ano para se concretizar, né? Que eu tô pensando, só que a gente pensa assim, nossa vida, né, passa no estalar de dedos. Nem sei se também como é que vai ser, se vou estar vivo daqui pro fim do ano. Só que a gente não pode ficar com esse pensamento, né? A gente tem que fazer e não desistir. Assim como eu, até hoje, acho que não teve nenhum carro que eu desisti. Até mesmo o carro, o Fiat 147, que eu chamo ele de podrão, né? Muita gente fomenta, ah, vende isso aí pro ferro velho, que isso aí você vai perder tempo com um negócio desse, com isso, com aquilo.
né? O pessoal não sabe o projeto que eu tenho com ele, né? Eu quero montar um Hilux. Deixa eu desligar a lanterna do celular que eu não sei nem porque que tá, né? Tá difícil aqui ele obedecer. Eu não sei porque tá ligada. Estranho, né? Deixa eu ver se tá gravando. Tava aqui mostrando que tava desligada. Eu não sei se é alguma configuração que eu mexi na câmera. Acabou ficando ligada, né? Então o que que acontece? Eu tenho um projeto, né, assim, com Fiat 147. Quero fazer um Hilux nele. Muita gente quer um carro daquele por quê? Por ele estar daquele jeito. Por ele estar daquele jeito mesmo de... Porque ele... A estrutura dele não tá assim impecável, mas também tá uma estrutura que você consegue, né, ajeitar ele e fazer um Hilux perfeito. Até comentei que minha intenção é colocar as portas dele para abrir ao contrário, né? Igual o Fenemê. Tô com a intenção porque ele tá com o pé de coluna dele tá podre, né? E a parte de trás, onde fecha, tá bom. Então eu coloco... E é tudo rústico mesmo. Você tem que fazer um Hilux, você tem que fazer do jeito mais rústico que você conseguir, né? Então fazer com as dobradiças de... Fazer com dobradiça de porta de casa, né? Dobradiça de porta de casa para as portas abrir ao contrário. Na frente para trancar por ferrolho né, de casa também. Aí vou dar uma geral nele mais ou menos assim, deixar os ferrugem, né, que é o principal. Aí pegar as rodas, pintar, deixar bem pintadinha, colocar as capinhas de porca cromada. É aquele negócio, né? Muitos colocam, deixa o carro bem, né, bem ali, parecendo que tá deteriorado mesmo, né? Desculpa que hoje eu consegui almoçar um pouquinho mais cedo. Agora, né, já 5h30, né? Agora já são exatamente 3 minutos para 6, né? Então eu acabei de almoçar agora, né? Mandar um abraço, né, pro Gerson e pra Rose que vieram aí hoje conhecer. Eles estão aí pretendendo negociar, né, um imóvel aqui em Itanhaém. Acompanharam o canal aqui desde o dia que eu comecei a construir, né? Desde o dia que eu comecei a construir, eles vieram hoje aí pra me conhecer. Deus abençoe que dê tudo certo aí, as negociações deles, né? Eles vieram rapidinho e eu também tava saindo na hora que eu tava fazendo ali, mexendo no telhado do vizinho ali. Tava saindo pra comprar parafuso e... né, comprar parafuso, uma broca pra poder mexer ali, reforçar, né? Que tava caindo ali uma parte do telhado, né? Uma parte do telhado. É igual eu falo pra vocês, né? É tudo uns biquinhos que eu faço assim, que entra uns trocos dali, outros daqui. Aí tem o canal, graças a Deus, que ajuda também, monetização. Tô em dívida, né, com os amigos do canal, porque pretendo me organizar para poder dar os brindes, né? Brinde aí, caneca, camiseta, né? É uma coisa que eu não esqueci. Não é que eu falei, eu prometi, é uma coisa que eu comentei. Então se eu comentei, eu tenho que cumprir, né? E eu não vou conseguir, né, presentear todo mundo com as primeiras remessas assim, mas assim, eu quero dar uma presente para uns amigos assim do canal, e alguns eu vou sortear, né? Sortear não igual um canal que eu vi, que até daqui de Itanhaém mesmo, né, que comentaram de sortear, né? Só que aí eu pensei que era um sorteio assim, aí eu fui lá eu sou até inscrito no canal. Não vou falar o nome assim porque eu gosto muito dessa pessoa. Ele mexe com conserto de aparelhos eletrônicos, né? Inclusive meu micro-ondas abri ontem para tentar fazer uma revisão, mas não deu jeito. Aí eu vou ter que levar nele lá, né? Aí eles estavam sorteando, só que aí eles estavam sorteando, era uma rifa. Quando eu fui abrir, né? Eu achei que era um sorteio assim, alguma coisa assim. Eu acho isso aí, sei lá, é um sorteio, mas é rifa, né? É uma rifa comprada, não é rifa ali, a pessoa vai escolher o número e vai ganhar o prêmio, né? Então eu já não acho. E eu quero fazer assim, sorteio, arrumar uma forma de fazer. Uma parte eu vou presentear, e outra parte é sorteio, né? Sorteio assim. Vou ver uma forma de conseguir sortear, né, uma parte, né?
e a outra vou presentear, é normal, já sei, né? Uma grande maioria assim já tá na minha mente certinho. Eu tenho que anotar no caderno, aí só o sorteio que eu vou ver. Então é uma dívida que eu tenho, né? Que eu, a partir desse ano aí, se Deus quiser, a oficina aí que muita gente, né, criticou e vem às vezes criticando, né? Que nem tava falando até em questão da adaptação da caminhonete, né? Falando que se alguém, a pessoa teve coragem de me chamar no Zap, né? E falar, criticar a adaptação da caminhonete, falar que se alguém vai ter coragem de trazer. Eu tô fazendo uma coisa praticamente sem gasto, com o que eu tenho na mão, entendeu? Sem comprar peça, sem gasto. Então, o que acontece? Tem os imprevistos, né? Uma adaptação, você fazer uma adaptação normal, você já tem imprevistos, imagine, né, você fazer com o que você tem na mão. Você quer aproveitar o que você tem, né? Hoje consegui sair atrás aí, consegui achar 2 peãozinhos para colocar, reforçar o cardan, né? Até tem as cruzetas, né? Até tem as cruzetas aí se eu precisar colocar. Mas aí agora eu até acho que, até esqueci o amigo que comentou, né? Eu até acho que é porque como eu soldei, destempera um pouco, enfraquece o aço, né? Às vezes já não é um aço de boa qualidade o peão que tava nela, né? Que é a corrente mesmo, eu troquei esses dias, coloquei agora, nova, corrente, peão. E acho que eu tava tendo um desgaste muito rápido, né? Na relação da moto. Então eu acho que esse peão já não é de boa qualidade. E ainda soldando, enfraquece mais ainda, né? Vira quase uma lata. Mas é isso aí, pessoal. O que eu quero dizer é o seguinte, né? Eu tô tranquilo. E eu acho que a pessoa devia se tocar, né? Quem me chamou, eu tava conversando com a minha mãe, até mesmo coisas de família, assim, do meu tio que tinha falecido, né? Minha tia, que é a esposa do meu tio, que tá, né, fazendo um tratamento, né? Que ela teve câncer e ficou com sequelas, né? Câncer no pescoço, na cabeça, né? E tinha 2 semanas que minha mãe tinha ido visitar minha tia, né? Porque ela não estava bem, né? Talvez ia ter que pôr sonda, que ela não estava conseguindo assim, porque ela não tem câncer mais, assim, o médico falou, só que as sequelas, né? Que fica do tratamento, quimioterapia, é uma coisa muito complicada. Minha mãe foi, né, para ajudar ela lá, ficar um pouco, uns dias com ela lá, né? Com a minha tia. No fim, meu tio, né? Meu tio do nada, que nem a gente nem esperava, teve um infarto e se foi, né? Que é o marido da minha tia, né? Que minha tia é irmã da minha mãe, né? De sangue. Já meu tio não é de sangue, mas eu falo assim, a minha infância, eu lembro assim porque ele era zelador de um prédio no Morumbi, eu tinha mais ou menos 11, 12 anos, aí era eu e o meu primo, né? A gente ficava, às vezes a gente ficava ali, né? Passava uns dias lá, né? E aí a gente usava piscina, né? Sabe, ele me tratava como se fosse filho, do mesmo modo que minha mãe também sempre tratou meu primo como se fosse filho, então é a união, né? E aí a gente sente, né? Muitas lembranças. Antes de começar a pandemia, eu tinha ido para Ribeirão Preto o ano passado, né? E assim, eu gostava muito dele, né? Então, mesmo não sendo meu tio de sangue, assim, que não era irmão da minha mãe nem do meu pai, mas ele tratava a gente muito bem. Já passou férias aqui também, Itanhaém, nesse bairro aqui que o pessoal fala que é um brejo. Já passamos férias aqui também. Quando era, assim, antes, né, dos meus 13 anos, que depois eu comecei a trabalhar e comecei a passear menos, né? Então eu conversando coisa de família, um cidadão, eu falei, meu, sinceramente, você vem falar que eu tenho um problema e você me passando o zap uma hora dessa, eu achando que é alguma coisa que você está precisando, alguma coisa sobre anúncio, né? E falar aí o Chevrolet foi vendido, tá? Um amigo aí no Mato Grosso que comprou ele, né? Muita gente tava perguntando Chevrolet e aí eu até coloquei já vendido nos anúncios, né? E aí eu pensando que era alguma coisa importante, o cidadão veio. Eu falei, você acha que você vem falar que eu tenho problema, sendo que você tá passando um zap pra mim, achando que eu tô agora aqui uma hora dessa, 1 e pouca da manhã, conversando com a minha mãe, pensando em caminhonete, preocupado em caminhonete, né?
Sendo que eu tenho muitas outras coisas para fazer e tô fazendo a caminhonete aos poucos mesmo. Eu acho que para um mês tá ótimo, né? Tá ótimo, né? Deu problema no cardan, já era previsto. O cardan, no fim, deu problema o peão, coisa que não tem nada a ver, né? Aí, pessoal, para voltar ao assunto do ônibus, é o que eu vou fazer. Tô pensando, né, de colocar o motor da caminhonete ou do Monza no ônibus. Sei que muita gente vai falar, né? Mas eu vou te falar, é uma coisa para movimentar o ônibus, né? Porque eu tenho que comprar o compressor de ar, eu já estou procurando ver o compressor de ar. Aí eu prefiro da caminhonete porque já tem a polia ali para poder, apesar que dá para fazer a polia, né? Para acionar ali radiador, que o radiador tá tudo no lugar, né? Aí eu só vou fazer a adaptação para colocar, né, o sistema de embreagem ali, que não é difícil, né? Sistema de embreagem, fazer esse tipo uma capa. Eu vou fazer uma capa seca, né? Fazer uma capa seca e montar como se fosse igual o Alfa, né? O Fenemê. Colocar separado o motor do câmbio, né? Não vai estar acoplado. Só para poder movimentar o ônibus aqui, né? Aí eu vou colocar o mesmo compressor de ar que é do 355/5, que é de correia, né? Ele é de correia e tem uma base. Aí eu vou só fazer uma base para poder colocar na hora que funcionar, né? Fazer ar, tudo para carregar o sistema de ar, para ter freio. Isso aí já é bom também, porque enquanto eu vou mexer, aí eu vou mexendo no motor mais tranquilo, porque o motor eu tenho que pôr o motor no chão, né? Tem que colocar o motor no chão, tem que colocar o ônibus para dentro, vou colocar o motor no chão e vou montar cabeçote por cabeçote, fazer a revisão direitinho, ver tudo certinho, montar, tem que ter o torque certinho, porque dá muito problema de queimar a junta, né? Às vezes Mercedão você vai montar de qualquer jeito, né? O motor do 355/5, né? Então vou fazendo aos poucos o motor, vou fazendo assim, vou terminando de montar ele aos poucos, aí eu deixo o ônibus rodando, né? Já faço o teste, porque o motor do Monza tem 86 cavalos e o motor da caminhonete tem 91, né? Se você for comparar em questão de força, né? Em questão de força, muita gente que conhece de motor sabe que o motor gasolina tem muito mais força do que o diesel, né? Porque o diesel ele tem mais força, mas ele tem força sim, ele tem que ter muita cilindrada para ter a força do motor a gasolina, né? Eu falo para vocês em questão dos Dodge antigamente, Dodge com motor V8 era 5.200 cilindradas e andava demais e tinha força, né? Dos Dodge. Aí o motor Perkins, que começou a sair nos primeiros Dodge, era motor 6 cilindros, com mais cilindradas, era 6 cilindros, só que era 6.0, né? Quase 6.0, era 9.000 ou 5.900 e alguma coisa cilindradas, né? Tinha 700 cilindradas a mais, só que era mais fraco, né? Era mais fraco. O motor diesel ele é muito bom assim, ele tem um bom torque em baixa rotação. Um bom torque em baixa rotação em razão da cilindrada ser maior, né? Em razão da cilindrada ser maior. Por isso que ele tem um bom torque em baixa rotação. Então, é o que eu falei. É como se eu estivesse colocando um motor um pouquinho mais fraco que um 1111 no ônibus, né? Realmente, se eu for colocar para rodar, para viajar, né, provavelmente ele vai rodar, né? Dependendo do que eu for, a minha intenção é colocar, adaptar para me poder manobrar ele aqui, né? Manobrar ele aqui, mas pode ser que eu faça um test drive aí, né? De repente eu faça um test drive aí, coloque ele na avenida ali, que é um percurso ali que é tudo reto, espaçoso. Coloque ele na avenida ali, dá uma andada aí de uns quilômetros aí para sentir, né? Como é que é o, o 371 com motor da F75. Ou até mesmo do Monza, né? Até mesmo do Monza. Eu tô pensando da F75, porque eu só tirei a embreagem, aí eu vou atrás de uma aí para colocar. Mas porque o Monza, o problema, posso pôr uma usadinha mesmo, né? Eu tava até pensando em vender o motor da F75, no momento eu não vou vender, porque não apareceu nenhum interessado, mesmo falando em valores bem abaixo, né? Para ver se vende logo, né? Então,
eu andei pensando, eu falei, eu vou colocar o câmbio já vai ficar na posição, o câmbio do ônibus, né? Não vou precisar colocar dois câmbios, como não vou precisar de tanta força assim nele para poder, né, que eu só vai ser mesmo para movimentar, e aqui é tudo reto, né? Não tem subida nem nada, né? Não tem subida, então mesmo sendo um motor bem mais fraco, né? Porque o 371 urbano saiu com o motor 366 maçarico, né? Saiu com o motor 366 maçarico, que é 136 cavalos. Né? Ele é 136 cavalos o 366 maçarico. Né? Então, se eu colocar o motor da caminhonete, são 91 cavalos. É praticamente a força do motor de F4000, né? A força do motor de um 608, né? O 608 eu já vi 608 aí transportar 8.000 quilos mais o peso dele. Tem amigo aí que eu já vi colocar 8.000 quilos num 608, né? E sair aí para fazer entrega, né? Então eu falo, né? Aí é exagero. E eu acho que é o peso desse ônibus, né? Vazio, né? O peso desse ônibus vazio deve ser entre 8 a 10 mil quilos aí no máximo. Eu acho que não chega a 10 mil quilos não, porque esse aqui é o 371R, né? É o mais, no caso é o menor, né? É o mais simplesinho, né? O motor é menor, é o 5 cilindros, né? O 6, né? Ele não tem banheiro também, né? Então eu acho que no caso ele é bem mais leve. Deve pesar em torno de 8.000 quilos um ônibus desse, mais ou menos. Então, um motor de 80 cavalos, né? 91, que é o da caminhonete, é até mais forte do que o do 608, se você for ver, né? Mais forte assim, se você for ver. Ele tem menos torque, né? Do que o 608, mas ele é mais forte. Questão de potência, né? De cavalos, né? Aí eu vou colocar o compressor. Já vou tentar arrumar o compressor do próprio 355/5. Como eu tô precisando colocar, né, o alternador, eu posso usar. Na verdade, só para manobrar aqui eu não vou precisar de alternador, né? Bateria estando carregada, não tem problema, né? Mas eu falo assim, o arranque tem, né? Tá tudo completo, é só a embreagem, né, para fazer a adaptação. E é igual eu falei, vou fazer e o motor mais leve para adaptar, pelo menos para movimentar. Eu acho que demore um pouco, né? Que demore um pouco, né? Às vezes eu falo aí, a caminhonete eu não achei que ia demorar tanto, mas demorou, porque eu não tenho só isso para fazer, igual eu falei, né? Mas a minha intenção, né, é colocar o câmbio, né? Colocar o câmbio aí na posição certa, né? Deixa eu ver se não tem nenhum bicho aqui, faz tempo que eu não abro. Né? Colocar o câmbio na posição certa, né? Já deixar ali, tá, o trambulador no lugar, né? Deixa eu tentar ligar a luz aqui para ver se dá uma clareadinha. Né? Então aqui, né, o trambulador ali no lugar, suporte né? Suporte ali o tensor. Vou ver se eu consigo colocar o câmbio no lugar. Na verdade, esse câmbio ele é acoplado no motor, né? Ele usa praticamente o motor que segura o câmbio, né? Mas aí eu posso só pôr um apoio, uma travessa por baixo ali, né? Como não vai ser para movimentar mesmo assim, pegar subida, essas coisas, não tem perigo, né? Não tem perigo, é só para movimentar mesmo aqui, a gente sabendo que o câmbio não tá totalmente fixo, né? Fixo assim, garantido mesmo. Só colocar uma travessa embaixo para fazer o apoio para ele. Faz um cardanzinho já. Ou eu já vou ver se eu pego lá no Seu Paulo depois o cardan certinho, né? O cardan certo do ônibus, né? Aí deixa na posição, a distância certinha. Aí eu ponho o câmbio apoiado. Aí o motorzinho vai ficar aqui atrás, aqui, ó. Que é levinho também para erguer. Só fazer aqui um suporte de coxinho nele, ali já tem tudo, né? Faz o suportezinho ali de coxinho. Fácil também de fazer, porque não é um motor pesado, né? Ele foi pesado para tirar da caminhonete ali, né? Mas para encaixar ele aqui no chão aqui, ó,
meio que engavetar ele aqui, erguendo ele devagarinho na posição aqui, é mais fácil do que tirar da caminhonete ali. Porque para erguer sozinho ali da caminhonete, para dar altura, aqui mesmo acho que é mais alto que a frente da caminhonete. Pelo que eu tô olhando ali, né? Mas, então, é um motorzinho pesado para tirar no braço, né? Agora aqui não, é só pôr ele na posição aqui para trazer ele para cá, é rapidinho. Porque ali eu já arrastei ele ali uns 2 metros ali, não deu nem para suar, né? Aí eu vou colocar o motorzinho aqui. Colocar o motorzinho, vou fazer a capa seca também ali, que é para fazer o acionamento da embreagem, que é fácil também. Né? Vou fazer... não tem novidade, fazer com viga U, né? Fazer com viga U é facinho. E igual eu falei, como não vai... é só para movimentar aqui, não vai ser para pegar subida, essas coisas que... né? Vai ser só para andar no reto aqui, se eu for andar com ele aqui pertinho para querer ver como é que ele ficou. Vai ser no reto, né? Então não tem tanto problema, né? Os cuicão, os freios, estando tudo certinho, né? Porque tá tudo certinho os cuicão dele. Então, tendo ar, né? A gente sabe que qualquer imprevisto, os cuicão, né? Às vezes já segura bem, né? Ainda mais um carro vazio na descida. Imagine no reto, né? Aí já tá o radiadorzinho no lugar aqui. É só fazer a correia aqui, colocar, né? As correias, né? Já tá tudo aqui, né? Radiador, correia. É só fazer o sistema aqui para poder acionar. Sem hélice mesmo, porque a hélice usa do próprio radiador. Né? Tem as mangueiras ali, tem umas mangueiras guardadas ali. Para colocar para instalar, né? No motor. Provavelmente a única coisa que eu acho que eu não vou instalar vai ser a bomba da direção. Vou ter que manobrar ele queixo duro. Mas ele movimenta, a direção não fica tão pesada não. Ele parado que é complicado para virar, mas em movimento a direção não fica tão pesada. Aí só não vou deixar para instalar a direção no motor dele mesmo, né? Então eu acho que não é tão trabalhoso, né? Não é tão trabalhoso fazer a adaptação aqui e deixar ele rodando, né? A gente vê assim pelo ponto de vista, né? A gente tem que ser desse jeito. Tem que achar que não vai dar trabalho, né? Achar que não vai dar trabalho. Aí muita gente fala, seus carros, tudo, você nunca termina, fica pela metade. Muitos carros meus ficam pela metade, mas eu uso mesmo assim, ó. Tiro o exemplo aqui, ó. Né? Aqui, ó. O motorzinho tá sujo, que eu nunca lavei esse motor. Tá precisando, eu não gosto de lavar motor. Né? Mas olha lá, até hoje tá sem o filtro de combustível, até hoje, né? Já tem 1 ano e meio que eu tô com esse carro. Já rodei, já viajei com ele várias vezes aqui de Itanhaém para São Paulo. Já rodei com ele bastante. Tá no improviso e tô usando, né? Tá no improviso e tô usando. Eu tenho que colocar um filtro. Arrumei um cotovelozinho ali que encaixei no filtro de ar dele. Não deu certo, o carro ficou ruim de andar. Parece que abafou ali, que ele ficou afogando, sabe? Dando excesso de combustível. Né? Porque esse carro tá bem econômico mesmo. Pensa num carro que tá econômico. E aí ele ficou abafando. Aí teve amigo do canal que até falou, mas eu não acho. Né? Não acho para comprar, que é aquela partezinha da Brasília de um carburador só, né? Da Kombi de um carburador. Aquela saída de cima do carburador dá certinho. Colocar ali, porque é na vazão de ar ali certinho. E eu tenho a mangueira, né? Pra poder colocar. Né? Tem a mangueira ali pra poder colocar. Né? Mas enquanto isso tem que ficar assim, porque eu não... Né? O filtro que era dele tá ali. Só que é de um bico só, né? Tá ali, não tem como fazer, né? Apesar que eu tava até aqui tendo ideia agora, né? De tentar fazer uma base ali direitinho. Parar uma hora e tentar fazer uma base pra colocar. É igual a minha motinha também, ó. Você vê, o motor original que eu voltei com ela, tô sem embreagem também já tem um tempo. Tô sem embreagem. Ela não tá patinando, ela tá sem embreagem. Eu tenho que dar uma pedaladinha com o pé ali, empurrar.
e só troca a marcha no tempo. Isso eu tô desde quando eu tava começando a construir a casa aqui também. Já tem bem, né, 1 ano e meio mais ou menos, né? Já tem bem 1 ano e meio. Tô usando, né? Tô usando do jeito que tá, né? Então, é coisa assim que eu tenho que abrir aquela embreagem, tem que abrir a embreagem, né? Ou trocar tudo. Eu vi o sistema ali para trocar tudo, é caro, né? E é uma coisa que eu não tô querendo gastar agora. A gente pensa assim, né? Ah, é caro, mas como a gente tem outras coisas para gastar, a gente fica com esse pensamento, né? É que nem agora também, em questão até do Pérola, né? Tava conversando com o seu Paulo. Por enquanto, acho que eu não vou colocar o câmbio 9 marchas. Né, eu tava vendo com o seu Paulo, ver se eu arrumo um câmbio Clarkzinho 5 marchas ali, deixar ele 2 câmbios de novo, né? Que ele já tá com o câmbio atrás. E pra pôr o câmbio na frente é só levantar, não foi, e tirar aquela aquela flange que eu fiz, né? Na capa seca. Só tirar a flange, colocar o câmbio no lugar e diminuir o cardan. 2 dias já, né? Já só ali, só erguer o câmbio, diminuir o cardan. Chuta ali 2 dias já tá rodando. E fazer a alavanca de câmbio de novo, que, né, eu vendi até pra sucata, né? Que eu achei que eu não ia usar mais. Mas aí a alavanca de câmbio é fácil também. Chuta aí 2 dias pra fazer isso aí. E vou colocar ali 2 câmbios. Trabalhei tanto tempo com ele 2 câmbios e nunca tive problema. Pelo contrário, tinha confiança nele, que sabia que chegava, pegava uma subida com ele, eu colocava a marcha pesada no câmbio de trás. Ele subia devagarinho, mas com força, né? Subia sem problema mesmo, né? Aí, como eu tenho intenção de colocar o motor 366 no Pérola, é um caminhão que eu não tenho intenção de vender, vou continuar com o Perks por enquanto. Mas quando surgiu a oportunidade de eu pôr um 366 ou um 352 bom mesmo, turbinadinho, né, um 352A do 1518, do 1318, né, porque tem os mais antigos que é turbinado, mas o 352A do 1518, do 1318 é muito bom, né, bem moderno, é um motor moderno, né, eu acho ele até melhor que o 366. O 366 tem um pouquinho mais de torque, de potência, mas o 352 parece que ele aguenta mais, sabe? É um motorzinho que ele estando bem afiadinho não passa vergonha para um 366 não. Então eu tenho intenção, aí eu pego, vou revisar esse câmbio com calma. A seletora tá ali porque eu já vi câmbio Clark bom anunciado praticamente nos preços dos rolamentos. E como eu tenho que comprar o rolamento, ainda tem que mandar montar, porque eu não vou saber montar, porque tem ponto de seletora. Vai que eu monto esse negócio errado aí e mói tudo. Então vou ter que arrumar um mecânico, né? Em Santos, acho que tem mecânico para mexer com esses câmbios. Até o Jonas Valentim, que tem a Beth lá, que é o Fietão, né? Tava falando sobre esse ponto aí, né? Ele andou mexendo, né, no câmbio dele lá e eu falei, sabe de uma coisa? Eu veio pensando assim, eu conversei com o seu Paulo. Se ele arrumar um câmbiozinho mais ou menos lá pra mim, dependendo do preço lá, né? Falar assim no F, né? Um fiado, comprar fiado. É até melhor do que eu fazer dívida em cartão agora, que eu já tenho a dívida do poste pra pagar, né? Graças a Deus, fim de ano, né? Já tem outras dívidazinhas que eu pago, mas também não é alta assim. Mas graças a Deus, fim de ano eu tô tranquilo também, que, né? Até conseguia liquidar umas dívidas que eu tinha aí, né, pra trás aí, mas graças a Deus é coisa com a minha mãe, né, coisa de família, né, que nem o material da casa aqui, quando eu fui comprar o Renault, né, eu fiz um consignado aí, eu falei assim, no nome da minha mãe, né, então, por todos os problemas que eu andei passando, até quando eu tava separado, tudo, eu fiquei meio, né, não tava conseguindo pagar a parcela, o total da parcela em dia, né. Aí, graças a Deus, como eu fiz esses dias de serviço do carro aí, que eu fui buscar do Fusquinha, andei fazendo uns outros bicos aí, juntei outro daqui, outro dali, né? Outros negócios que eu andei fazendo aí, graças a Deus deu tudo certinho. Consegui liquidar essa dívida aí com a minha mãe, que ela não tava nem me cobrando, né? Mas já é um alívio, né? Dívida a gente tem que pagar, né? Dívida a gente tem que pagar, então, né, a gente faz dívida, mas se a gente não paga, é complicado. Né, que nem como era com a minha mãe, ainda ela falou, não, vai deixando, quando você estiver tranquilo, essas coisas, você vai, né, não esquenta a cabeça não. Mas
Mas assim, a gente tem que pagar, né? Porque senão a gente vai deixando acumular, chega uma hora fica meio complicado, né? Então aí eu vou ver como o seu Paulo sempre foi gente boa comigo nessa parte também, né? Eu vou ver se ele arruma um Clarkzinho lá, que tem, na verdade tem um Clark lá no chão, mas é estria fina, né? Não serve no meu, né? Mas aí eu vou ver, ele falou que tava lá pra, né? Tava mais ou menos pra entrar um daqui pro mês que vem aí, qualquer coisa eu pego com ele, né? Vou ver o preço que ele vai me fazer lá, fecho com ele. Pego pra colocar no Pérola pra deixar o Pérola rodando, pra trabalhar, né? Que eu sei que fica confiável ali com 2 câmbios, né? Fica confiável, né? Eu só não mexi no câmbio que tava nele porque era um câmbio Fuller, né? E não acha peça, é ruim de achar peça pra esse câmbio Fuller. Câmbio Fuller 5 marchas é complicado, é mosca branca. O Clark não, o Clark sai em muitos caminhões, né? Mas o Fuller não. O Fuller saiu em poucos caminhões e assim, eu achei que se eu for, o que eu fosse gastar naquele câmbio não ia ser tão viável, né? Não ia ser tão viável porque ele já tinha uma engrenagem com um dente quebrado também. Ele escapava a terceira, entendeu? Então era um câmbio que eu, né, se eu arrumasse né, a luva de engate lá que deu problema, né, para ele encavalar. Se eu arrumasse aquela luva, ia ter outros problemas mais, né, futuramente. Então eu falei, melhor já pegar logo o câmbio 9 marcha para colocar, mas infelizmente não veio, né, no jeito assim que eu queria que viesse, né? Já montadinho tudo, né? Surgiu esse imprevisto aí dos rolamentos aí, infelizmente. Aí eu vou ver se eu arrumo um câmbio Clark, vou colocar lá e vou revisar esse câmbio devagarinho, né? A hora que entrar um dinheiro eu compro os rolamentos, né? Aí vou ajeito as outras coisas que tem que ajeitar nele também, né? E aí a gente vai fazendo tudo devagarinho, né? Como tem que ser feito. Eu nem vou abrir a tampa da caminhonete. Nem vou abrir a tampa da caminhonete, né? Que aqui pelo menos consegui os 2 peãozinhos, que eu vou pôr 2 agora lá, né? Já era pra ter colocado 2 pra ficar mais reforçado, ter mais uma superfície a mais pra, né, de pegada, né? Uma superfície a mais que é aqui dentro, aqui que encaixa dentro do eixo piloto, do eixo do peão ali da moto, né? Pra poder tracionar. E aí, como eu soldei, eu acho que o peão já não é lá essas coisas, aí enfraqueceu, né? Enfraqueceu, acabou que roçando aqui, né? Essa estria aqui, tá vendo? Do meio, né? No câmbio ali tá bom, né? Já olhei, tá normal. Então vou pôr, né? Nem vou tirar aquele que tá lá, na verdade, né? Nem vou tirar, eu vou medir certinho. Que é bom que ele vai ficar um pouco mais justo também. Ficar mais justo para ele não... Tem que medir certinho, né? Não pode ficar muito justo também. Vou deixar uma posição para ele ficar num jeito, para ele não sair fora também, né? Não sair fora, para ele ter uma folguinha ali, né? Ter uma folguinha, mas também não pode ficar, né, muito para não sair fora lá no eixo piloto do câmbio. E também não pode ficar forçando aqui no bloco da moto, né? Então tem que fazer direitinho, né, pro cardan, né, para dar certo essa parte aqui. Mas é igual eu falo para vocês, né, a adaptação ou gambiarra, como muitos falam, veio falar que o meu tá muito longe de ser uma adaptação, né? Tá mais próximo de uma gambiarra, mas essas coisas não ofendem porque para mim eu ponho como gambiarra, né? Falar nisso, abração aí, Léo. Né? Porque a gente sabe que gambiarra você tá tentando, você tá modificando uma coisa, né? E o que eu achei que, pelo menos assim, que deu trabalho, mas tá aparentemente tá até funcionando legal, é a embreagem, né? A embreagem tá funcionando, o acelerador, o motor tá fixo no lugar, o câmbio também você vê que tá mais fixo, né? Tá bem fixo, né? Então o cardanzinho ali é o de menos. Não vai ser nem o primeiro nem o último problema que ela vai dar com essa adaptação ou se fosse original. Ontem mesmo eu recebi uma notificação dos ônibus G8, né? Marco Polo. Falaram que já está começando a dar problema.
Às vezes é uma coisa que eles fazem, né? Pra melhorar em questão de tecnologia, né? Pra melhorar em questão de tecnologia. Deixa eu ver se tá gravando aqui que eu nem vi. Pra melhorar em questão de tecnologia, aí no fim, né, não melhora, piora, né? É igual o São Paulo tinha um ônibus, que eu não vou falar de marca, né? Não vou falar de marca assim, mas ele tinha eu tava com um ônibus bom um tempo atrás, trucado, o ônibus é a coisa mais linda, né? Só que tinha um sistema de câmbio que tinha um monte de válvula solenoide. Meu, ele mandou revisar num cara que mexe só com aquilo ali, né? Toda vez que ia sair com o ônibus tinha problema. O ônibus não engatava todas as marchas, né? Que era tudo no sistema ali, alavanquinha pequena, né? Aí a solenoide que fazia os engates das marchas. Aí daqui a pouco ia, não engatava mais marcha. Aí uma vez até o Eric falou que esse ônibus do São Paulo fechou lá em Bucite, né? Que é a cidade dele, né? Em Bugaçu City. Um abração, Eric. Então o que acontece? O ônibus deu problema e tinha acabado de sair da revisão. Deu um problema lá que não engatava mais marcha nenhuma. Teve que arrastar o ônibus de lá para poder, né, mexer para poder sair. Você vê, tecnologia. Tecnologia que cria problemas, né? Aí você pega aí um ônibus antigamente, um Alfa aí que tem a aviação, eu não sei se a Garcia, que ainda tem uns D11, né? Que tem lá à disposição. Uns Alfa. Meus, que coisa linda os ônibus. Coisa mais linda desse. Bonito demais, bonito mesmo. Aí você vê que é um ônibus simples de tudo. Você imagina um ônibus daquele ali. Devia ser barulhento, não tinha o conforto que tem esses ônibus de hoje em dia. Que nem eu fui lá pra Catanduva, lá pra quando eu fui buscar o Fusquinha aqui. Fui num Cometa, né? G7, né? Centopeia, né? Bitruque aí, 2 andares. Né? Então, quer dizer, fui num carro com um conforto só. Não é à toa que, sem brincadeira, a hora que eu saí da rodoviária da Barra Funda, eu tava tão cansado que eu apaguei. Eu só fui acordar na parada. Depois eu entrei no ônibus, dormi, quase que eu perco ainda de descer em Catanduva ainda. O ônibus parece uma nave espacial, sabe, de conforto. Mas é igual eu falo, o mesmo trajeto que esses ônibus hoje em dia fazem, né? Com estradas boas demais, que nem a gente vai pela Washington Luiz, Bandeirantes, né? Aqui esses ônibus antigos, né? Bem antigos aí, os 1111, né? Que é aqueles ônibus antigos, Fenemê, fazia Nordeste aí sem estrada, sem nada, né? E viajava aí daqui para Nordeste, aí o próprio motorista às vezes fazia manutenção. Hoje em dia cada lugar, cada não sei quantos quilômetros tem um ponto de apoio, né, para fazer manutenção nos ônibus. E antigamente não tinha nem estrada, nem ponto de apoio. O motorista era motorista e mecânico ao mesmo tempo, entendeu? Se o ônibus parasse, não tinha negócio de mandar outro carro, o pessoal descia até para empurrar, para dar tranco no ônibus, fosse um problema de bateria, alguma coisa, né? Então você vê, esses carros aí eram muito mais guerreiros, né? Esses antigos aí, né? Cruzava o país inteiro aí, não tinha um conforto que esses carros novos têm, mas, né, não deixava de cumprir, né, com a obrigação deles, né? Que era cruzar o país aí transportando todos aí, né? Pessoal que vinha do Nordeste, aquele monte lá, trazia tudo, só faltava trazer, né, cabra, bezerro dentro dos ônibus aí, né? Um abração a todos o pessoal do Nordeste aí, meu pai e minha mãe são baianos também, vieram aí, né, pra conquistar a vida deles aqui, né? Que graças a Deus, né, deu certo. Hoje em dia tá mais difícil, né, mas muita gente, né, foram, né, tem até aí uma ponte com homenagem, né, que é imigrantes nordestinos, né? Pessoal que vinha do Nordeste aí para ganhar a vida aqui em São Paulo. E aquela época era muito fácil de arrumar emprego, porque São Paulo estava crescendo demais, né? A pessoa chegava ali e já arrumava emprego, né? Chegava do Nordeste aí, da Bahia, né, para cima, né? Que Bahia já é Nordeste ali, e o início de divisa com Minas já começa. Então o Nordeste é grande demais. Então o pessoal vinha de lá, né? Veio muitos nordestinos, né? Veio poucos assim, do Pará veio bastante, região norte, né? Mas
Nordeste veio demais, né? Veio demais, então muita gente até discrimina nordestino, mas eu acho que isso aí é uma besteira, né? Todos nós somos brasileiros, eu acho que cada um, né, tem que procurar o que é melhor para si. Eu posso estar aqui em São Paulo hoje e de repente eu precisar, né, ir para o sul ou ir para o Nordeste, né, para ganhar vida. A gente não sabe, né? A gente não sabe. A gente tem que respeitar, né, a naturalidade, assim, questão de regiões, né? Mas é isso aí, pessoal. Finalizar o vídeo por hoje, né? Foi um videozinho bem, né, comprido, né? Sei que vai ter né, muita gente vai comentar, vai ter aquela polêmica, ainda falar, ah, você nem terminou a caminhonete, já tá querendo mexer no ônibus, meu. A caminhonete praticamente tá pronta. É coisa de só colocar o escapamento no lugar e resolver esse negócio aí do cardan. Só que ela vai continuar dando alguns probleminhas, né? E eu vou ter que ir melhorando ela, né? E o ônibus, eu não vou começar a mexer no ônibus agora. A minha intenção é de janeiro, fevereiro em diante para tentar, né, conseguir pôr ele para dentro, né? Guardar ele rodando já, né? Não vai ser com o motor certo dele, mas eu quero já guardar ele rodando, né? Vai ser até bom guardar o ônibus rodando. Tá aqui as peças, tudo, né? O motorzinho tá completo, as peças dele tá guardada ali, né, cobertinha, né? Só colocar aí bomba de gasolina, tá tudo guardadinho, né? O motorzinho tá completo, né? Tá completo aí, então, né? Eu sei que ele não tá com funcionamento muito 100%, esse carburador tá meio ruinzinho, né? Mas pelo menos para funcionar ele aqui, deixar ele no ponto, né? O platinado certinho no ponto e colocar aí, né? Ele vai falhar, mas para movimentar ele vai, né? Eu acho que ele vai movimentar bem. Eu acho que quando eu fui sair com a caminhonete da outra vez com o motor dela mesmo, eu acho que o problema foi que eu não estava conseguindo engatar a primeira. Não sabia onde que era a primeira. Eu assisti o vídeo, eu vi que eu estava engatando para baixo. E a primeira dela é para cima. Então, né, já... E ainda o trambulador tava meio bagunçado, né? Porque eu falo, né, eu saí com ela de casa, né? Quando eu guardava na garagem lá em São Paulo. Tem um vídeo que eu saio com ela na subida. Praticamente eu deixei o acelerador só enroscado lá, acelerado direto. Eu consegui engatar a marcha certa, sair com ela numa boa, né? Então, o que estava acontecendo, eu acelerava. Aí ela vai sair em marcha errada, não vai, né? Não vai de jeito nenhum, né? Aí... Eu lembro que se eu acelerava o motor sem peso, ia normal. Mas quando eu engatava a marcha que ia sair, ela não tinha força para sair. Mas por quê? Porque tava saindo de marcha errada, né? Marcha errada não vai para lugar nenhum. É difícil, né? Por isso que o motor de moto é fácil dele ir, porque ele tem muitas marchas, né? Só aí a soma das marchas, né? 5 vezes 4, quanto que é 5 vezes 4? Uma soma rápida. 4 vezes 5, 20 marchas a caminhonete tem, né? A caminhonete tem 20 marchas. O Pérola tinha 40, né? Vai voltar a ter 40 marchas de novo. Que é 5 vezes 8, né? O câmbio de trás é 4 simples, 4 reduzida, 8 marchas, né? Então são 5 vezes 8, né? 40 marchas o Pérola vai voltar a ter. Aí eu vou... Que eu acho que vai ser mais viável por enquanto. Deixar... Porque ele rodando ele tá, né? Mas pra trabalhar não tá, porque ele não vai puxar peso, né? E pra o que eu quero fazer com ele aqui na Baixada, que é o cimento e a argamassa, né? Você tem que ter pegada, né? Você vai sair aí, por mais que eu vou pôr carga de truque aí, nada, o caminhão pesa 11 mil quilos, mais 14 de carga, 25. Então, tem que ter pegada para você saber que você vai entrar naquele lugar e não vai, né, destruir a embreagem do caminhão, né? Mas é isso aí, pessoal. Vamos aí, vou... Amanhã tem umas coisas para resolver, porque quarta-feira também tem formatura do meu filho aí. Minha esposa quer que eu saia com ela para levar em alguns lugares. Aí eu vou tentar ver se eu consigo montar, né? Montar aí o cardanzinho amanhã e fazer o teste na caminhonete, né? A caminhonete tá funcionando, né? Eu vou ver se eu coloco pelo menos o carburador. Porque como eu disse, né? Como eu disse, tá tudo no lugar aqui montadinho, né? Tá tudo montadinho, mas o que que acontece?
andei funcionando ela sem o escapamento aqui, né? E justamente onde eu tava mexendo ali, acho que a fumar, eu já tava com a bronquite atacada, né? Acho que eu nem sei se comentei no vídeo aí. Ontem eu fiquei ruim, né? E meu remédio tinha acabado e aí eu tive que à noite, falei com a minha esposa, passei a noite tomando inalação, tive que tomar, me deu uma crise de tosse. Aí quando foi, né, quando foi à noite eu falei pra minha esposa, vou buscar o remédio, né? Agora eu nem pensei que eu ia achar farmácia aberta, mas foi rapidinho, já tinha farmácia aqui próxima aberta. Já comprei um remédio antialérgico que eu tomo. Falei que senão eu vou passar mal essa noite. Vai ser mais uma noite complicada. Graças a Deus tomei o remédio, fiquei tranquilo, né? Fiquei tranquilo. Então aqui, igual eu falei, né? O motor já tá no lugar, né? Amanhã é só soldar aqui o peãozinho no lugar, né? Soldar lá no cardão, peãozinho, coisa no máximo de 1 hora faz aí, né? 1 hora para menos, né? Então vamos ver, né? Amanhã como é que vai ser, se eu já consigo tirar a caminhonete daqui já, né? Apesar que vamos ver, né? Se a previsão do tempo vai colaborar também, porque aqui já é meio brejo, né? Aqui já é meio brejo, então vamos ver se a previsão do tempo vai colaborar amanhã. Né? Vamos ver se a previsão do tempo vai colaborar amanhã, porque falaram que para essa semana tem uma, né? Vai chover demais aqui no Sudeste, né? Infelizmente a Bahia mesmo tá complicado, né? O estado da Bahia aí, eu tenho um tio meu que mora em Ilhéus e Ilhéus tá complicado. O irmão do meu pai mais novo, né? Inclusive eu preciso até ver, né? Se, né? Assim, alguém da família, né? Minhas tias, né? Meu pai não é muito de ter notícia não do irmão, né? Mas aí eu preciso ir, né? Ver com as minhas tias aqui. Tenho tia minha, tenho 4 tias minhas, né? Irmã do meu pai que mora aqui na Praia Grande, aqui próximo. Então eu tenho um contato de 2, então eu vou ter que ver se tá tudo bem lá, se não tá tendo nenhuma novidade, né? A gente sabe que tá feia a coisa pro lado da Bahia aí. Mas Deus tá no controle de tudo, né? Vamos aí ajeitando as coisas, né? Eu sei que muita gente vai criticar em questão do motor, mas vai ser uma coisa assim para movimentar o ônibus e já vai ser legal um teste, né? Um teste da gente ver, né? Imaginar um motorzinho desse aqui de uma caminhonete, né? Fazendo um ônibus movimentar, né? Porque o que vai mandar é o câmbio, né? Só que esse diferencial é muito longo do ônibus, né? Que é um ônibus rodoviário, mas aqui eu acho que no reto aqui ele vai movimentar tranquilo, né? No reto aqui ele vai movimentar tranquilo. É um teste que vai ser feito, né? Um teste até eu conseguir colocar ele para dentro e já tirar o motor do bagageiro ali, colocar ele no cavalete, né? E montando devagarinho pro motor. Quero funcionar ele fora, né? Quero funcionar ele fora antes de pôr no lugar. Então é igual eu falei, como o ônibus é um projeto até pro fim do ano para estar pronto, né? Para estar pronto, pode, assim, que eu planejei, né? Mas pode ser que passa, né? Pro fim do ano. Era para agora, né? Do início desse ano pro meio. Mas com todos os imprevistos que aconteceu, problemas que aconteceu aí, né? Pessoalmente, teve esse atraso. O atraso é normal. Eu só acho o seguinte, que dificilmente eu desanimo de uma coisa. Até o Fiat 147 que está guardado lá em São Paulo, né? A hora que eu tiver um tempinho, vou colocar ele para rodar, só colocar o motor no lugar, que tá tudo no lugar, o suporte, a adaptação, né? Só pôr o motor no lugar, tirar ele da garagem, dar um jeito de jogar ele dentro de um baúzinho aí e trazer ele para cá. Aí eu vou fazer o 147 Hilux, né? O podrão. É isso aí, pessoal. Que Deus abençoe a todos aí. Vamos ver aí, né? Eu tô falando agora do ônibus, que é uma coisa que eu não pretendo mudar, né? Só se de repente, né, aparecer coisa melhor, né? Aparecer coisa melhor, um pensamento melhor, uma proposta melhor de eu fazer nele. Por enquanto é isso aí, né? Vamos ver aí, eu vou ver se eu adapto aí, colocar esse ônibus para rodar o quanto antes, mesmo com esse motor adaptado do jeito que tá, né? Mesmo que o motor aí vai ficar adaptado até eu deixar o dele em ordem certinho, para deixar ele todo legalizadinho aí, para poder, né, ficar totalmente pronto, né? Um abração aí, que Deus abençoe a todos. Vamos ver aí, né, como é que vai ser o Pérola, o ônibus daqui pro,
né, para esse ano que vai aí começar aí, né? 2022, né? Se Deus vai me dar oportunidade, vai me dar saúde para estar fazendo essas coisas, né? Também tô com um projetinho na minha casa aqui também, né, para melhorar a casa, né? Mas aí vai para frente, depois eu vou comentar certinho o que eu quero fazer, né? Deixa aí ver aí daqui passando um pouco aí esse ano, né? Uma parte desse ano eu vou ver como é que vai ser questão da oficina, se o Pérola já vai começar a rodar para começar a entrar um dinheirinho para poder comprar material para fazer aqui para casa, né? Eu quero fazer uma casa assim, só para vocês terem uma ideia, né? Que sai barato, ao invés de bater laje, fazer um sobrado estilo americano, né? Com assoalho de madeira, tudo. Em cima eu faço normal de alvenaria, mas em vez de ter laje no piso, né? Em vez de ter laje no piso, eu vou fazer, né, de madeira, né? Sai mais leve, mais barato, né? Para o tipo de madeira que eu vou usar, que é uma madeira boa também, né? Não é madeira de lei que eles falam, aquela madeira, né, que é mesmo, né, acerta, aquela madeira assim cara, né? Mas é madeira boa também, entendeu? Tratada, madeira tratada, né? E aí vamos ver direitinho como é que vai ser aí. É um projeto que quando eu ajeitar aí, né, as coisas começar a dar uma engrenada nessa parte aí, que eu, né, começar a trabalhar um pouquinho mais com, né, ter um foco ali, começar a virar um troquinho a mais, né? Com pérola e outras coisas que eu faço, para ver se eu consigo já ir comprando material e estocando em casa, né? Essa parte de madeiramento, essas coisas assim que a gente pode ir comprando, tendo o lugar certinho, não deixar em contato com o chão, dá para ir estocando devagarinho, né? Depois é só, né? Depois é só ir um mês, eu acho que dá para mais ou menos fazer aí o que eu tô pensando, né? A gente pode morar, eu tava falando até com a minha esposa aqui, a gente pode morar um mês no ônibus, né? Morar um mês no ônibus para deixar a casa livre para poder mexer com essa parte da construção, mas também vai ficar, né? Pelo que os projetos que eu andei vendo aí na internet, vai ficar bom demais, né? Maravilhoso mesmo, né? Muito bom. Um abraço, pessoal, que Deus abençoe a todos aí, né? Desculpa aí que hoje eu me empolguei. Tudo de bom.